my friends da terceira série. Good afternoon. Boa tarde a vocês. Bom, abram os materiais didáticos de vocês na página 10. Na aula de hoje nós vamos falar de 4 palavrinhas bem legais que são to, either, so e neither. Olha só que legal. To, either, so e neither. Bom, essas palavras, certo? Elas estão todas colocadas aqui na nossa conversation. Nós temos aqui a galerinha falando, não é? Estamos trabalhando com política e sistemas políticos, ok? E aí nós vamos fazer o seguinte. Look at the cartoon below and answer the following questions. Então, olha só. Nós temos aqui o cartoon, não é? Com as imagens dos nossos amiguinhos conversando. E aí alguém diz o seguinte. I know who the president of Mexico is. Eu sei quem é o presidente do México. E alguém disse, I do too. Eu também sei. E outra pessoa concordou. Então ela disse, so do I. Eu também, não é? Bom, temos 2 maneiras então, tá, de concordar com sentenças afirmativas. E aí vamos utilizar para isso as palavras to, eu também, I do too, eu também sei. E o so do I, não é? Então eu também. E aí as palavras to e so, vocês podem tomar nota, servem para as sentenças afirmativas, não é? Elas concordam com tudo o que é dito por ou mais falantes em determinados momentos. Todos eles concordam de maneira positiva numa fala que foi afirmativa, certo? Então, eu sei quem é o presidente do México. Isso é uma fala afirmativa, uma sentença afirmativa. Eles dizerem, eu também, não é? Concordando, está sendo de maneira positiva para essa frase afirmativa que foi dita anteriormente, ok? Depois, olha só o segundo quadrinho. I can't vote yet. I can't vote yet. Eu ainda não posso votar. Eu não posso votar ainda. E aí o amiguinho concordou. Oh, I can't either. Não é? E o outro amiguinho disse, oh, neither can I. Não é? Então, olha só. Eu não posso votar ainda. I can't either. Eu também não posso. Eu também não. Certo? Então, olha só. As palavras either e neither, elas servem para as sentenças negativas, que também são verdadeiras para quem fala e para quem concorda, ok? Então, eles estão concordando, mas eles estão concordando negativamente. Eu também não, não é? Então, a frase era negativa. I can't vote yet. Eu não posso votar ainda. Mas, não é? As respostas, eles concordaram, né? I can't either. Eu também não e eu também não. Então, concordam com uma situação, concordam com uma fala que foi negativa, certo? Então, vamos recapitular. Marcando aqui já, tá ok? To e so, ok? Não deu para aparecer muito bem. Mas to e so são as nossas concordâncias afirmativas positivas, não é? Either e neither concordam, mas de maneira negativa. Alright? Então, bom, o que a gente vai perceber aí na nossa estrutura, não é? O to e o neither, eles vêm sempre no final da minha frase. Olha só. I do too. Eu sei também. I can't either. Eu não posso também, não é? Enquanto que o so e o neither, eles virão no início da minha frase, tá? O que acontece? Eu faço uma inversão de lugares. O meu sujeito vai para o final, o meu verbo principal, o meu verbo auxiliar, o meu modal, ele vem para o meio da frase, não é? E o so e o neither, eles vêm para o início. Então, a gente pode começar, não é? Essas falas sempre com so e neither precedendo o verbo, ou seja, ele auxiliar o modal, e aí só no finalzinho da fala é que vem o sujeito, certo? Se eles estão concordando com algo, com uma fala negativa, certo? Bom, para a gente fixar isso melhor, vamos observar que nós temos 4 perguntinhas aqui embaixo, tá bom? E agora vocês vão realizar essas respostas de acordo com o que eu acabei de mostrar para vocês. Nós temos então, which words are used to say that an affirmative statement is also true for you or for other people? Quais palavras são utilizadas, não é, para fazer a concordância?
para você e para outras pessoas de uma frase afirmativa, com um sentido afirmativo, um sentido positivo. Então, nós vamos escrever quais são as duas palavras que a gente utiliza para o sentido positivo, quando nós estamos concordando. Na letra B, pergunta quais são as palavras quando a gente concorda, mas o sentido é negativo. Por exemplo, eu também não, certo? Então, quais são as duas palavras que a gente utiliza? Na sequência, tá? Nós vamos colocar aí qual é a ordem das palavras quando so e o neither são utilizados. Ok? Eu também falei agorinha para vocês no vídeo, vocês podem dar o replay aí nessa parte e escrever para mim, tá? E bom, o neither pode ser usado com palavras negativas? Não, tá? Nesse caso, o neither não pode ser usado com palavras negativas. Nem o neither e nem o so, certo? Por quê? Porque eles fazem uma alteração no meu verbo auxiliar, principalmente, tá bom? Por exemplo, observem ali que o coleguinha de cabelo loiro disse I do too e I can't either, não é isso? E o neither, por exemplo aqui, tá? Que ele falou, o neither ele não tinha can't, ele tinha o can, certo? Eu não poderia escrever neither can't I, eu também não posso, ok? Porque o neither ele já tem essa conotação de palavra negativa, ok? Então vocês vão organizar aí para mim, colocando as palavras. Na letra D, a última resposta é no, I can't. Não é it can't, no, it can't. Não pode ser utilizado com palavras negativas, ok? E vocês vão responder para mim. Na sequência, questão de número 2 e número 3 e número 4, tá bom? São as que nós faremos hoje. Responda as seguintes sentenças utilizando as palavras que estão nos parênteses, tá? I am not an anarchist. Eu não sou um anarquista. E aí temos as palavras she e neither, tá? Ela também não. Como é que eu vou organizar isso? Neither is she. Ela também não é, certo? You lied during your campaign for presidency. Você mentiu para a sua campanha pela presidência. You so. As palavras estão aqui dentro do brackets, não é isso? Dentro dos parênteses. E aí vocês vão colocar para fora então. So did you. Ok? So did you. Teacher, como é que eu vou perceber qual é a palavra, qual é o verbo auxiliar que eu preciso usar entre as duas palavras? Simples, vocês vão observar qual é o tempo verbal. Se o tempo verbal está no presente com o verbo to be, nós temos is, am ou are. Se o verbo tem ed no final, a gente sabe que é simple past, não é isso? Se ele tem don't ou doesn't, do ou does, é simple present, ok? Se ele tem has been, a gente sabe que é o present perfect, que vocês trabalharam muito no ano passado, não é? Ou o did, certo? A gente sabe também que é passado simples. Então, vocês vão utilizar. As chaves já estão todas colocadas aqui nas frases. Vocês vão apenas organizar as respostas com as palavrinhas, ok? E com o verbo auxiliar, certo? Que são o doesn't, o didn't. Lembrem, se está na negativa, a resposta é afirmativa. Se está na afirmativa, a resposta é negativa, ok? Mas aqui todas elas estão na negativa e vão passar para a afirmativa, tá bom? Vocês não precisam se preocupar ainda nessa parte, ok? Questões 3 e 4 para a gente finalizar o nosso vídeo de hoje, tá? Bom, qual opção poderia ser utilizada como resposta para a seguinte frase? Unlike some politicians, I can admit to a mistake. Ao invés de alguns políticos, eu posso admitir um erro, tá? Foi Nelson Mandela que disse isso. Ao contrário de outros políticos, eu posso admitir um erro, tá? E aí, qual seria a frase que concordaria com o que Nelson Mandela disse? Neither can we. Nós não podemos. I can't either. Eu também não posso. So can I. Então eu também. Certo? So am I. Então eu também estou. Neither are we. Nós também não. Certo? Qual dessas 5 vocês marcariam como o agreement? Concordância com a fala de Nelson Mandela. Number 4. Na nossa questão de número 4, check the sentence that could have generated so did she as a response,
Bom, vocês vão marcar a sentença que poderia ter gerado o so did she como uma possível resposta. Qual dessas 5 falas geraria so did she? Então ela também, né? Como uma resposta. E aí vocês vão ler para mim, certo? E vão me dar as possíveis respostas no nosso ambiente virtual. Alright, students? A gente agora vai conversar online, não é? Em tempo real. Bye bye. See you. Have a nice time.